Você já ouviu falar de alguém sobreviver a uma execução pública sem um único arranhão? Imagine ser jogado em um caldeirão de óleo fervente, com a intenção clara de acabar com sua vida de maneira dolorosa e imediata. Esse foi o destino planejado para o apóstolo João. Mas o que aconteceu em seguida foi nada menos que um milagre divino, uma intervenção direta de Deus que deixou todos ao redor perplexos. Estamos falando de João, o discípulo amado, aquele que caminhou ao lado de Jesus e que, mesmo em sua velhice, continuava a espalhar a mensagem do Evangelho. Mas por que tentaram matá-lo de forma tão brutal? O Império Romano estava determinado a calar João. Após anos de pregações e milagres, João foi levado diante de autoridades romanas e sua sentença foi clara: morte em óleo fervente. Eles queriam eliminar qualquer vestígio do cristianismo que crescia rapidamente. Mas o que ninguém esperava era que o plano deles fosse frustrado por um poder muito maior. No momento em que João foi lançado naquele caldeirão, algo extraordinário aconteceu. Aquele que deveria gritar de dor e morrer em agonia permaneceu intacto. O óleo que queimaria qualquer ser humano em questão de segundos não teve efeito sobre João. As testemunhas presentes ficaram atônitas. Como isso seria possível? Estavam diante de um milagre vivo. O Império Romano havia tentado matar um dos apóstolos de Jesus, mas Deus tinha outros planos. O óleo fervente deveria ser a sentença final de João. Para os romanos, esse era um dos métodos mais cruéis de execução, uma forma de demonstrar poder e controle sobre qualquer um que ousasse desafiar o império. A multidão aguardava o grito de dor, a agonia e o fim daquele que pregava sobre Jesus. Mas o que eles testemunharam foi algo que mudaria completamente suas vidas. Em vez de gritos de desespero, João ficou em silêncio, em paz, como se estivesse protegido por uma força invisível. Enquanto o óleo borbulhava ao redor dele, sua pele permaneceu intacta. A temperatura que deveria causar queimaduras mortais não teve efeito algum. Como isso poderia ser explicado? Até mesmo os soldados, que estavam acostumados com execuções violentas, começaram a tremer, pois estavam presenciando algo que escapava completamente de seu entendimento. Nesse momento, ficou claro que a mão de Deus estava sobre João. Aquele que andou com Jesus, o único dos discípulos que não foi martirizado, agora estava sendo protegido de maneira sobrenatural. Esse evento ecoaria por gerações, uma prova viva de que os planos de Deus não podem ser frustrados, mesmo diante das mais brutais tentativas humanas de destruir seus servos. E a pergunta que ficava no ar era: por quê? Por que Deus escolheu poupar João de uma morte tão terrível? O que ainda estava por vir na vida desse apóstolo que fez o Senhor intervir de forma tão direta? A sobrevivência de João ao óleo fervente não foi apenas um milagre isolado, foi um sinal claro de que Deus ainda tinha um propósito grandioso para ele. Mas o que aconteceu logo depois? Quando os romanos perceberam que nem mesmo a morte o poderia parar, decidiram tomar uma atitude diferente. Se o caldeirão de óleo não o matou, talvez o exílio pudesse silenciá-lo. E foi assim que João foi enviado para a ilha de Patmos, um local remoto e solitário, onde ele supostamente ficaria longe de qualquer influência sobre os cristãos. Os romanos acreditavam que, isolando João, poderiam impedir a propagação de sua mensagem. Mas mal sabiam eles que naquele lugar isolado, Deus revelaria um dos maiores mistérios da fé cristã. Na ilha de Patmos, João não foi silenciado. Pelo contrário, foi lá que ele teve visões extraordinárias, revelações divinas que mudariam o curso da história da igreja. Foi lá que ele escreveu o livro de Apocalipse, a revelação final de Jesus Cristo. O exílio, que deveria ser seu fim, tornou-se o palco para uma das maiores obras de toda a Bíblia. O que os romanos não sabiam é que você não pode prender o plano de Deus. O mesmo poder que o salvou do óleo fervente o acompanhou no exílio. E de lá, João revelou ao mundo o futuro, os mistérios do fim dos tempos e a promessa do retorno de Cristo. Agora, imagine o seguinte: João, o apóstolo que deveria ser silenciado pela força bruta do Império Romano, está em uma ilha desolada, mas em vez de solidão e abandono, ele recebe uma série de visões gloriosas diretamente do trono de Deus.
O inimigo pensava que o isolamento o destruiria, mas foi justamente em Patmos que João ouviu a voz de Jesus mais uma vez. E o que ele viu e ouviu? O próprio Cristo glorificado, vestido de majestade e poder, revelou-se a João. Nessa série de visões, João testemunhou a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento das nações e, finalmente, a vitória definitiva de Deus. João foi o escolhido para registrar essas revelações e trazer esperança para milhões de cristãos perseguidos na época e até para nós hoje. Imagine a força que essa mensagem trouxe para os primeiros cristãos que enfrentavam perseguições terríveis. Saber que, no final, Cristo triunfaria sobre o mal, que o sofrimento teria um fim e que Deus restauraria todas as coisas, era o que os mantinha firmes na fé. João, o sobrevivente do óleo fervente, agora era o mensageiro da esperança eterna, provando mais uma vez que Deus usa até as situações mais sombrias para seus propósitos gloriosos. E o que tudo isso significa para nós hoje? Significa que, assim como Deus estava com João naquele momento de aflição, Ele também está conosco nas nossas lutas. Mesmo quando o mundo parece estar fervendo ao nosso redor, o poder de Deus pode nos proteger e nos guiar para cumprir nosso propósito. O milagre da sobrevivência de João ao óleo fervente é uma prova viva de que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Enquanto os romanos tentavam eliminar o apóstolo, Deus estava preparando o terreno para a revelação de seu plano final. E isso nos lembra de algo muito importante. O plano de Deus para nossas vidas é inabalável, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. A sobrevivência de João não foi apenas um ato de proteção física, mas uma mensagem poderosa. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Ele nos mostra que, mesmo quando enfrentamos o fogo das provações, não estamos sozinhos. Assim como João foi poupado e capacitado a escrever o Apocalipse, nós também somos chamados a viver nossas vidas com fé, acreditando que Deus está conosco em todas as situações. E o que dizer de você? Quais são os caldeirões de óleo fervente que você está enfrentando hoje? Pode ser uma doença, uma perda ou uma luta interna. Lembre-se disso, o mesmo Deus que salvou João da morte brutal é o mesmo que está com você agora. Se ele fez um milagre antes, pode fazer de novo. A história de João não é apenas sobre sobrevivência física, mas sobre o poder da fé e o propósito divino. Deus usou o que parecia ser o fim de João para trazer ao mundo uma revelação transformadora. Então, que possamos aprender com isso. Nunca subestime o que Deus pode fazer, mesmo quando tudo parece perdido. Ele está sempre no controle.